Bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Se inscreva e não esqueça do seu like para fortalecer o nosso canal para que possamos trazer sempre mais histórias. O morto e o professor de anatomia. Muitos dos que conheceram pessoalmente o Sr. Junker viram-no relatar, com frequência, a história que se segue. Professor de anatomia, o Sr. Junker, certa feita, obteve para dissecação os corpos de 2 criminosos condenados à forca. Não tendo à mão, quando da chegada dos cadáveres, a chave da sala de dissecação, Junker mandou que os pusessem num armário, contíguo ao seu apartamento. A noite chegou. Junker, conforme o seu costume, retomou as suas anotações, antes de se recolher. Beirava a meia-noite, e toda a sua família dormia profundamente, quando o anatomista ouviu um barulho estrondoso no armário. Pensando que, por algum engano, o gato havia sido encerrado junto aos cadáveres, levantou-se. Tomando à mão a vela, foi ver o que havia acontecido. Qual não foi, porém, o seu espanto, ou melhor, seu pânico, quando percebeu que o invólucro, que continha os 2 corpos, estava rasgado ao meio. Aproximando-se, o anatomista descobriu que um deles havia desaparecido. As portas e janelas estavam bem trancadas. Junker considerou que seria impossível, na ocasião, que os corpos tivessem sido furtados. Trêmulo, olhou ao redor do armário e observou que o homem morto jazia sentado num canto. Por um momento, Junker permaneceu imóvel. O morto parecia olhar para ele. O anatomista se moveu para a direita e para a esquerda. O morto, todavia, continuava a cravar-lhe os olhos. O professor, então, com a vela na mão, retirou-se, passo a passo. Manteve, no seu percurso, os olhos fixos no objeto de sua admiração, até chegar à porta. O morto, instantaneamente, se levantou e o seguiu. Aquela figura de aparência assaz hedionda, que, nua, imprimia ao corpo aquele movimento, o adiantado da hora, o profundo silêncio que reinava no ambiente, tudo isto concorreu para mergulhá-lo no domínio da perplexidade. O anatomista deixou cair a única vela que mantinha acesa. Tudo escureceu. Escapou para o seu quarto e se jogou na cama. Porém, a perseguição continuou. Logo sentiu o morto abraçando-lhe as pernas e emitindo altos soluços. Repetidos gritos de "Deixe-me! Deixe-me!" libertou Junker das garras do cadáver. O homem morto, então, exclamou: "Ah, bom carrasco! Bom carrasco! Tenha piedade de mim!" Prontamente, Junker percebeu a causa de tudo aquilo e restabeleceu a coragem perdida. Disse àquele ente sofredor, agora reanimado, quem realmente era. E, num gesto, procurou chamar alguns membros da família. "Ah, o senhor deseja, então, me destruir!" exclamou o criminoso. "Se o senhor chamar quem quer que seja, a minha agonia se tornará pública, eu serei levado ao cadafalso e novamente executado. Por um ato de humanidade, imploro-lhe, senhor, que salve a minha vida." O médico acendeu uma luz, vestiu em seu hóspede uma velha camisola e, tendo-lhe servido um licor, pediu-lhe que lhe dissesse o que o levará à forca. "Teria sido verdadeiramente singular", observou Junker, "depois ver-me, em plena madrugada, envolvido num tete-a-tete com um morto em camisola." O infeliz informou a Junker que se alistara como soldado. Não tendo, todavia, grande apego à profissão, decidirá desertar. Disse-lhe que, infelizmente, havia confiado o seu segredo a uma espécie de delator, um sujeito sem princípios. Este, de sua feita, o recomendou a uma mulher,
em cuja casa ele deveria permanecer escondido. A mulher, contudo, revelou o seu esconderijo para os policiais. Extremamente perplexo, Junker ficou a meditar em como poderia salvar o pobre homem. Era-lhe impossível conservá-lo em sua própria casa e manter o caso em segredo. De sua feita, expulsá-lo de casa era expô-lo a uma provável perdição. Resolveu, pois, levá-lo para fora da cidade, a fim de que o infeliz pudesse abrigar-se ao pálio de uma jurisdição estrangeira. Todavia, era necessário atravessar os portões da cidade, então rigorosamente vigiados. Para lograr tal intento, vestiu o homem com algumas de suas roupas usadas, cobriu-o com uma capa e, bem cedo, partiu para o campo, com seu protegido escondido na carroça. Ao chegar aos portões da cidade, onde o médico era muito conhecido, disse, como se impelido pela pressa, que fora chamado a acudir a um enfermo moribundo, nas cercanias. Autorizaram, então, o médico a passar. Tendo ambos chegado ao campo aberto, o desertor lançou-se aos pés de seu libertador, a quem jurou eterna gratidão. Depois de receber alguma ajuda em dinheiro, partiu, prometendo orações ao seu benfeitor. 12 anos depois, Junker, numa viagem a Amsterdã, foi abordado na bolsa por um homem bem vestido e de boa aparência, que, segundo lhe haviam informado, era um dos mais respeitáveis mercadores daquela cidade. O comerciante, educadamente, perguntou-lhe se não era o professor Junker de Halle. Ao obter uma resposta afirmativa, o estranho solicitou, veementemente, a sua companhia a um jantar. O professor consentiu. Tendo chegado à vivenda do comerciante, o médico foi conduzido a um recinto elegante, onde encontrou uma bela esposa e 2 filhos saudáveis. Ele mal conseguiu reprimir o espanto ao receber a tão cordial recepção de uma família que ele pensava não conhecer. Depois do jantar, o comerciante, levando-o ao escritório de contabilidade, disse: "O senhor não se lembra de mim? O senhor é o meu benfeitor. Eu sou a pessoa que recobrou a vida em seu armário, e a quem o senhor devotou tanta atenção. Ao me separar de meu protetor, fugi para a Holanda. Eu escrevia bem e conhecia os princípios da contabilidade. E minha aparência era um tanto aprazível. Prontamente, consegui um emprego como balconista de um comerciante. A minha conduta exemplar e o meu zelo pelos interesses de meu patrão me granjearam não apenas a sua confiança, mas, igualmente, o amor de sua filha. Ao aposentar-se o patrão, eu o sucedi nos negócios, e tornei-me o seu genro. Se não fosse pelo senhor, no entanto, eu não teria vivido bastante para experimentar todos estes deleites. De agora em diante, contemple minha casa, minha fortuna, e, sobretudo a mim, que estou à sua disposição. Aqueles que possuem a mínima porção de sensibilidade podem facilmente concentrar em si mesmos os sentimentos que dominaram Junker. O defunto que desceu pela chaminé. Maicon Guedes. Querido Papai Noel, preciso da sua ajuda. Sei que não fui uma criança exemplar nos últimos meses, mas o senhor poderia trazer meu pai de volta? Dizem que eu me tornei uma criança rebelde depois que minha mãe morreu, e papai sempre me avisou sobre o espírito maligno que pega as crianças mais na noite de Natal, e que eu deveria me comportar. Então, se eu me comportei mal, por que o espírito maligno levou meu pai, e não a mim? Era para a criatura ter me levado, não o meu pai. Você sabe, Papai Noel, que sempre fui um bom garoto, sabe dos elogios que recebo dos meus professores, que sou um ótimo aluno, que escrevo muito bem e sou muito criativo. Espero que o senhor tenha lido uma das minhas histórias que enviei nas cartas anteriores. Um dia serei escritor,
e vou escrever muitos livros para você dar de presente para todas as crianças que se comportaram bem durante o ano. Alguns dos meus amigos dizem que você não existe, e então, esperei meu pai dormir e saí de fininho, na ponta dos pés, e me escondi atrás da nossa grande árvore de Natal para saber se realmente era você que deixava os presentes para mim. Fiquei ali escondido por um bom tempo, até ouvir barulhos vindo da nossa chaminé. Fiquei feliz e assustado simultaneamente, porque eu não sabia qual seria a sua reação ao me ver, se ficaria bravo por eu estar acordado naquele horário, te espiando. Os barulhos vindo da chaminé aumentavam a cada minuto, mas você não aparecia. Imaginei que você tinha ficado entalado lá dentro e fui até a lareira dar uma olhada, aproveitando que ela estava apagada. Engatinhei dentro da lareira e olhei para cima, havia 2 pés descalços, sujos, se debatendo. Alguém estava entalado na chaminé, e não era você, Papai Noel. Eu não podia ver o rosto, só enxergava aqueles pés esquisitos. Comecei a ficar assustado, pois eu sabia que aquilo poderia ser o monstro do Natal vindo me buscar. Peguei uma barra de ferro pontiaguda que estava ao lado da lareira e perfurei aqueles pés, tentando fazer a coisa ir embora. Cutuquei até aquela carne molenga se abrir, rasgando e liberando um monte de vermes que começaram a cair em meu rosto. Eca! O cheiro era horrível, o mesmo cheiro do meu cachorrinho Totó, quando eu o desenterrei. Enquanto o pé derramava vermes, o ser gritava e se debatia dentro da chaminé, e aos poucos, ele ia descendo, mais e mais, até alcançar o solo. Corri para trás da grande árvore de Natal e ali fiquei, tremendo de medo. O monstro, com dificuldade, conseguiu sair de dentro da lareira, que era muito apertada para o seu tamanho, e logo ele estava de pé. Sua aparência era assustadora, como a de um defunto, grande e forte. Ele usava roupas brancas e encardidas, e graças às luzes que piscavam na árvore de Natal, que iluminavam o seu rosto, eu vi que sua pele tinha uma cor amarelada, e seus olhos eram enormes, completamente brancos. Seu rosto era inchado e torto, e seu nariz estava coberto de algodão. Era um defunto, eu sei que era, idêntico aos dos velórios. Ele se aproximou da árvore de Natal, onde eu estava escondido. Fiquei observando entre os vãos dos galhos aqueles olhos enormes e brancos, os olhos mais estranhos que eu já vi, e eles brilhavam de tão úmidos que estavam, e eu podia ver escorrer aquele líquido pegajoso e amarelo, deslizando dos olhos até o pescoço. As bolas de Natal da nossa árvore refletiam o rosto assustador daquele defunto se aproximando de onde eu estava. Meu pai acordou com o rosnar do defunto e chegou a tempo daquele monstro me encontrar. Papai agarrou o pescoço daquele ser e bateu sua cabeça nos tijolinhos da chaminé, esmagando boa parte da cabeça do defunto, liberando mais um punhado de vermes que escorriam da cabeça rachada. Ali meu pai percebeu que não se tratava de um ladrão invadindo a nossa casa, e sim, de algo muito pior. De dentro da chaminé um novo barulho se iniciava, e foi ficando cada vez mais alto, até que uma cachoeira de ratos negros invadiu nossa sala, descendo aos montes pela chaminé. Eram ratos enormes, muitos deles. Todas aquelas criaturas avançaram para cima do meu pai, arrancando pedaços de seu corpo em questão de segundos, e o que sobrou dele foi arrastado para dentro da lareira e levado embora pela chaminé, em companhia dos ratos e do defunto que subiram apressadamente e não retornaram até agora. Mantive a calma e antes de pedir ajuda decidi escrever para você primeiro. Se foi você, Papai Noel, que enviou esses seres para me castigar, peço que me perdoe pelo meu mau comportamento, e peço que devolva o meu pai. Prometo ser melhor daqui para frente. Com carinho, Igor. A carta do jovem e talentoso Igor jamais foi entregue ao Papai Noel. Ao terminar de escrever a carta,
Igor saiu de casa, na madrugada, a caminho da casa do vizinho. Pedindo ajuda, ele presenciou algo terrível que estava acontecendo naquela noite nefasta em sua cidade amaldiçoada. Naquele céu noturno, limpo e estrelado, não havia nenhum trenó sobrevoando a cidade festiva de dezembro. O que se via eram caixões, muitos caixões sobrevoando a cidade apavorada, defuntos e enormes ratos coletando pessoas. Uma cena terrível para o pequeno Igor, que descobriu que não só o seu pai foi levado, mas todos que estavam presentes ali. Assim foi o Natal em Franco da Rocha, sem o velhinho com seu grande saco distribuindo presentes, e sim, defuntos em seus caixões coletando cabeças para serem distribuídas no cemitério da cidade.